Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro e na aula de hoje nós vamos falar sobre síntese e secreção dos hormônios estradiol, também chamado de estrogênio, e do hormônio progesterona. E vale destacar, pessoal, que a discussão dos assuntos da aula de hoje te dará uma bagagem muito grande para você compreender não só o chamado ciclo menstrual, mas também compreender os mecanismos de ação dos chamados anticoncepcionais. Tá certo? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então vem comigo aqui, porque na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao chamado sistema endócrino. Muito bem, olha só. Na aula passada, nós falamos sobre os mecanismos de síntese do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Se você não assistiu essa aula, assista, que tem muitas informações interessantes sobre a síntese desses hormônios e o uso dos chamados esteroides anabolizantes, tá certo? Mas por que eu estou fazendo um paralelo com, com a aula passada? Porque o que a gente viu lá em termos de início de ciclo e término de ciclo, né, pode se aplicar aqui também na aula de hoje. Então, só para a gente retomar alguns conceitos do que foi discutido na aula passada. O nosso organismo ele tem a capacidade de perceber o aumento ou redução na concentração dos hormônios. Então, todas as vezes que a concentração de um determinado hormônio está abaixo do ideal, o nosso organismo entra no chamado efeito de feedback positivo, para que a concentração desse hormônio aumente. E à medida com que esse hormônio aumenta a sua concentração, se essa concentração estiver acima do ideal, o nosso organismo interrompe esse ciclo, que é o que a gente chama de efeito de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Tá certo? Para ficar mais claro e tranquilo essa explicação, eu vou mostrar para vocês como é que isso de fato acontece no organismo feminino, tá bom? Então, vamos lá? Vem comigo aqui. Olha só. Então, pessoal, como eu estava dizendo, todas as vezes que a concentração do hormônio estrogênio e progesterona está abaixo do ideal, o núcleo arqueado do hipotálamo percebe essa diminuição da concentração e entra no chamado efeito de feedback positivo ou retroalimentação positiva, que nada mais é do que a síntese e secreção do hormônio GnRH. Tá certo? Uma vez que esse hormônio é produzido, o hormônio liberador de gonadotrofina, ele vai, por meio do infundíbulo, atuar na hipófise anterior, estimular a hipófise anterior a produzir dois outros hormônios, que é o hormônio FSH, tá? O hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, também chamado de hormônio luteinizante. O LH ele vai atuar principalmente nas células da teca interna, que é esse conjunto de células que reveste o folículo aqui, mais internamente, tá bom? Já o FSH ele vai atuar principalmente nas células da granulosa, que são as células internas do folículo. E qual que é a função do FSH, professor? O FSH ele estimula a maturação e o desenvolvimento não só do folículo, mas do ovócito que está lá dentro. E à medida com que esse folículo ele vai maturando e desenvolvendo, as células da granulosa também produzem estrogênio e progesterona. Agora, só para a gente fazer um paralelo, para a gente não perder, né, o foco aqui da nossa aula, lembre-se que o organismo estava com uma baixa concentração de estrogênio e progesterona e devido a essa baixa concentração desses hormônios, o núcleo arqueado entrou no chamado efeito de feedback positivo e iniciou o ciclo produzindo o hormônio GnRH, que atuou na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir FSH e LH. Tanto o FSH e o LH estimula a maturação e desenvolvimento do folículo e do ovócito. Perfeito? Mas o FSH é o que apresenta maior intensidade nesse processo. Porque alguns têm a mania de pensar que, professor, mas é só o FSH
que estimula a maturação e desenvolvimento do folículo e do ovócito? Não. Ambos participam desse processo, mas o FSH atua com maior intensidade. Perfeito? E o que ele está fazendo? Ele está aumentando agora a concentração de estrogênio e progesterona por meio das células da granulosa que estão produzindo esses hormônios. Estava baixo. Agora, à medida com que a concentração desses hormônios vão aumentando, o núcleo arqueado também percebe essa concentração. Então, veja, aumentou a concentração de estrogênio e progesterona, o organismo entra no chamado efeito de feedback negativo ou retroalimentação negativa, dessensibilizando o núcleo. Ou seja, se o núcleo fica dessensibilizado, ele para de produzir GNRH. Se não tem GNRH para atuar na hipófise anterior, a hipófise anterior não vai produzir FSH e LH e, consequentemente, estrogênio e progesterona vão diminuindo a sua concentração. Tá certo? Então, baixou a concentração, inicia-se o ciclo. Aí vai aumentar a concentração. Aumentou a concentração, interrompe o ciclo. E aí a gente tem aumento e concentração de maneira cíclica. Tá certo? Pessoal, mais uma vez eu quero dizer a vocês que é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria também de pedir a todos que, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, né, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, tá certo? E no mais, gente, Deus abençoe a todos, bons estudos e até a próxima.